Boa noite, caros sobrinhos. Vamos falar agora um pouco sobre o que eu falei no final do outro vídeo, que é o fato de que vão vir por aí, né, porque vai fazer 40 anos, mas já existem também muitas análises que servem para limpar a bunda, né, sobre a noite oficial dos OVNIs. E aqui a gente vai ver uma. Então vamos assistir, eu vou explicando. Tá certo, tá certo. E agora, vamos então pra próxima. Noite Oficial dos OVNIs. Esse aí que eu tenho uma revelação pra fazer pra vocês. Ih, caramba. Noite Oficial dos OVNIs. Então ali, 86, né? 86. Passou aí umas bolas, alguma coisa, decolou aí os caças brasileiros, dizem que perseguiram e não sei o quê, mas quando você vê a entrevista dos caras, eles não falam nada, né? Ah, cara, nós vimos um negócio, não sei o que era, aparecia, desaparecia e tal, né? Eles Então, falavam isso, né? eu vou te jogar uma que eu quero a tua revelação, mas eu vou te... Olha, só queria falar uma coisa, ele já tá falando mentira, né? Não deu nem um minuto de vídeo. É mentira isso que ele tá falando. Os pilotos descreveram claramente o máximo que podiam, né, das observações. Um deles chegou a ter 7 objetos de um lado e 8 objetos do outro, alinhados com a asa, em formação, voando junto com ele, na mesma velocidade. Um dos pilotos travou o alvo nele, e todos eles sempre deram entrevistas continuamente, o tempo todo, durante décadas, para vários programas, todos os órgãos de imprensa. Eles dão nome, CPF, RG, ninguém está se escondendo, os pilotos envolvidos, né, no caso. Então, basicamente, para resumir, lorota, né? Lorota, que eles viram umas bolas e que falaram que não era bem assim. Isso aí ele tirou do cu dele. Vou jogar uma que a gente quando tava fazendo a pesquisa para falar sobre a Noite Oficial dos OVNIs, e a gente entrevistou também um ufólogo sobre a Noite Oficial dos OVNIs. E ele trouxe uns documentos que foram liberados, sei lá, 3, 4 anos atrás, com depoimentos por escrito oficiais do ocorrido. E que... Eu não sei nem se eu posso falar isso já, porque ele tinha pedido, mas já tem, sei lá, mais de um ano, eu acho, né? Que a gente entrevistou. Apareceu uma bolinha vermelha aqui na sua testa, você pode Mas continuar que falando. durante a Noite Oficial dos OVNIs, um dos caças sumiu. Sumiu do radar, reapareceu, e o cara pousou e biruta direto pro psiquiatra, e o cara se aposentou por birutice, sacou? Então, quando ele trouxe esse dado, você fala assim, cara, o que foi isso? O cara tava senil. Olha, esse fato eu não tenho conhecimento, eu não vou comentar, eu não conheço esses documentos, mas se realmente existir, deve ser interessante. Então, isso eu vou pesquisar depois sobre esses documentos aí, esses fatos. O cara já tava com problema psicológico, e aí, mas por que justamente o avião desse cara tava aqui no radar, de repente, aqui do outro lado, sumiu durante um tempo? E o que favorece a conspiração... E aí entra uma grande teoria da conspiração. É porque a pessoa que quer acreditar, vamos botar assim, fazer um pouco de Fox Mulder, ela sempre vai argumentar que, mas se alguém fala assim, tá, mas cadê isso no registro oficial? Ah, mas é claro que o exército iria tirar isso do registro oficial, porque tal. Então, basicamente o que ele está falando é a pessoa aquele louco da conspiração, a conspiração existe, veja bem. Ele é um cara que ele diz que a prova é não ter provas, né? É isso que ele está falando. E é irônico, porque eles vão falar agora, durante esses 10 minutos, um monte de merda sobre um assunto que tem farta documentação, né? E um monte de dados, evidências, entrevistas, testemunhos, tudo de alto nível e muito bem documentado. E eles vão falar merda sobre isso. Eles vão falar merda sobre isso. E estão falando sobre pessoas malucas que acreditam que não ter provas é prova. Divertido também, falando desse lado divertido das Claro, conspirações, claro. é que sempre tem uma brecha pra você justificar que o negócio foi apagado. Por quê? Porque, isso é uma coisa também que é legal quando a gente fala de conspiração. Conspirações existem. Aos montes. Exatamente. Ao longo da história, você teve muitas operações secretas, algumas horrorosas experimentações com nações e etc., que depois vieram à dona. E as pessoas na época diziam que era coisa de maluco. Então, assim, isso significa que toda a conspiração é real? Claro que não. Aí que vem a diversão, sacana. Mas você tem aí uma... Então, isso. Aí que vem a diversão. Quando você quiser saber se é conspiração ou não, pergunte ao Sacani. Uma ótima fonte. Eu vou mostrar aí pra galera que foi o seguinte, né? E o Thelmo já até matou aqui. Hoje, durante a apresentação da NASA, foi a primeira vez, na verdade, que eu ouvi os caras falarem isso. Quando eu fui estudar a operação não, né? A Noite Oficial dos OVNIs, eu olhei pra aquele e falei, cara, eu sei o que esses caras viram. Eu sei o que eles viram. Tá. Se você falar que foi o Starlink, eu levanto dessa mesa, porque eu consigo, mas... Ele sabe o que eles viram. Ele sabe o que eles viram. Vamos lá, vamos receber essa cachoeira de conhecimento, né, que o Sacani vai proporcionar pra gente aqui. Se você falar que foi o Starlink, é muito bom. Em 87? Eu vou agredir o Não, host. eu sei que eles viram. Gases do pântano. Tenho certeza que ele vai falar. Eles que viram são gases. sprites. Foi isso que eles viram. Fadas da mitologia nórdica, que vêm muitas vezes pra confundir os pilotos. Não são esses sprites. São os sprites, exatamente isso. Eu falei, caramba, cara, esses caras viram sprites, cara. Tem certeza. Tenho certeza que eles viram sprites. Sacani na época sacou. Sacani sempre foi à frente do seu tempo. O mistério foi desvendado, acabou o mistério da Noite dos OVNIs. São sprites. Bom, vamos ver o que são sprites. Certeza absoluta. Por quê? Pelo relato que eles faziam, que o negócio ia desaparecer. Detalhe, certeza absoluta. Certeza absoluta.
e aparecia de novo em outro lugar, não sei o quê. Eu falei, cara, isso é o comportamento das sprites. Hoje o negócio da NASA, o cara falou. O cara falou isso. Ele falou, tem muito piloto que depois, quando a gente mostra pra ele, eles falam, exatamente isso que eu vi. Mas explica o que é o sprite, pra quem não tem essa noção Então, da pra quem não sabe, coloca aí as imagens, aquele Isso, sprite explica. lá. Então, sprites são isso aí, ó. São fenômenos que acontecem na atmosfera da Terra, descargas elétricas, pessoal, tá? Isso aqui, lógico, é uma imagem, ela é feita com uma velocidade muito grande, né? Sim. Você pode ver que, às vezes, ela tá perto de tempestade, mas às vezes ela não tem tempestade nenhuma perto dela. Aquela da esquerda ali é claramente uma medusa cósmica. Aqui. Não tem nada de sprite. Olha lá. Na verdade, é uma... Enfim, Xanoca. vamos fazer igual. Vou responder o mesmo que o ChatGPT me respondeu. Da mesma maneira. Vou responder da mesma maneira que o ChatGPT me respondeu. Curto, grosso e objetivo. Sprites são fenômenos atmosféricos que não são detectáveis em radar. Eu repito. Sprites são fenômenos atmosféricos não detectáveis em radar. Qualquer pessoa que estudou 1 minuto sobre o assunto na Noite dos OVNIs sabe que um fato importante, relevante, do caso, é que houve intensa detecção de radar dos objetos, dos vários objetos. Acabou o vídeo já, tá? Acabou. Assim, a grande solução definitiva do Sacani, mais uma vez, é um legítimo item do ITDC, né, do Instituto de Lei do Cu, e a rigor acabou. Mas vamos ver para mostrar bem para vocês como é que funciona essa máquina. Essa porra aí, ó. Eu ia falar Olha agora, lá. eu ia lembrar o nome do filme. Mané, sprite, pô. Então, isso aí a gente chama de sprites, elas são vermelhas, assim, e aqui, lógico, é um instantâneo. Mas se você ficar filmando, você vai ver que ela aparece num lugar, depois aparece em outro, e assim vai indo. E isso aqui é na altíssima atmosfera. Sim. Muito bem, eu tive a chance de conversar com um piloto da Noite Oficial dos OVNIs. Olha que legal, cara. E eu mostrei isso pra ele. Falou, cara, é Falou, bem isso aí. exatamente isso que eu vi, cara. Sério? Foi exatamente Não, isso. Eu acho maneiro quando você... Exatamente Sabe aquele isso programa que eu vi. Porque, não, Exatamente Eu isso que adorava. eu vi. Eu queria só... Eu fiquei até perdido aqui. Exatamente isso que eu vi. Veja bem, ele acabou de dizer que conversou com o piloto. Olha, eu não posso provar, mas assim, baseado no histórico dele, né, que já tem acumulado em 1.538 mentiras, sendo que boa parte comprovadas, eu poderia apostar $1 milhão em Las Vegas, que isso é uma lorota sem tamanho, gigantesca. Tem jeito de lorota, ele fala que nem lorota, parece lorota. Assim, dá mais ridícula, dá pior. Pior do que cair da estação, da plataforma de petróleo, ou troquei a passagem na última hora de avião. Assim, acho que essa tá no top 5. A parte preferida era quando eles desmistificavam algo. E um negócio interessante, né, só pra explicar aqui da Sprites, isso aqui é muito pouco conhecido, muito pouco mesmo. Imagens de Sprites, como essas fotos aí, a gente foi ter muito recentemente. Olha isso. Entendeu? Porque a gente não tinha câmera, não tinha sensibilidade suficiente pra pegar. É um fenômeno que o pessoal ainda tá tentando entender e tudo. Sim, não é sim. totalmente entendido, não tem tanta imagem. Assim, tem algumas pessoas no mundo que se especializaram em fotografar as existe Sprites. vídeo disso? Tem, se procura, tem vídeo feito de satélite, já que que mostra maneiro. ela piscando assim. ó. Mas, Vossa Excelência, E ela muda de posição e vai mudando. Depois ela volta pra minha posição, depois muda e tal. Que é o famoso, na minha época, quando eu pesquisava, que eu descobri que muita gente que achava que estava tendo contato com alguma entidade, nada mais ela estava tendo era uma experiência com o famoso raio bola. o raio bola Você também. já teve experiência com o raio bola? Eu nunca tive Não, experiência. eu tive experiência Eu já com o tive na Diabo. USP. Sério? Que legal, O cara. raio bola Então, muito além de resolver o enigma da noite oficial dos OVNIs, Sacani sempre vai muito além. Ele acabou de resolver todo o problema aí dos fenômenos mediúnicos e sobrenaturais. É raio bola. Se você acha que viu uma entidade, era raio bola. Eu queria dizer uma coisa, eu não tenho nada contra pessoalmente Sacani. Eu acho que, como pessoa, ele tem que procurar tratamento. Ele é uma pessoa que precisa ver esse negócio da mitomania, né? Mas eu estou conversando aqui com as ideias do Sacani. Conversando com as ideias do Sacani, eu sou forçado a comentar do jeito que eu estou comentando. Acabou de resolver mais um problema da humanidade, que esse vídeo é revolucionário. entrou no prédio do IAG. Cara, Legal, e é um cara. negócio assustador, Que é cara. tipo eu só vi vídeo, eu fogo só vi- fato, né? É uma esfera. E ela começa a passar e ela vai batendo e vai não sei o que, faz uma barulheira. Ele acabou de falar que viu um raio bola que entrou no IG, bateu em tudo e foi embora. Desculpa, no IAG. Eu gostaria de saber de alguém do IAG se lá tem gerador de raio bola e se eles às vezes escapam e os alunos vêm batendo por aí, pelos corredores até sumir. Eu tô realmente curioso para saber. Sério, sem fim, cara? E de repente ela acha um lugar e sobe e A acabou, primeira cara. vez que eu vi, eu achei que era alguém testando efeitos visuais em vídeo caseiro. A primeira vez que eu vi um vídeo disso, eu falei, isso aí é CGI, o cara tá fazendo assim. E aí, não, depois eu comecei a ver vários, tipo, pessoas que conseguiram registrar câmera mas Como é que é a Comentário explicação que leva nada a física lugar do nenhum. raio bola, hein? O raio bola, cara, Por você tem que ele ter se forma? ele se forma muito, primeiro, em plantações que estão muito secas. Ele precisa ter uma condição atmosférica muito especial. Tem que estar, o terreno tem que estar muito seco, e aí, por conta ali de estática e tudo mais, ele se forma e vai. Então o pessoal vê muito em plantações, plantação de cana. Tinha muito caso aqui no interior de São Paulo, nas plantações de cana, que os caras relatavam que já estavam vendo, nossa, são visitados. o Fica aqui que boitatá, você
Olha, eu não sou do IAG, eu não sou meteorólogo, eu não sou do IAG, eu não sou meteorologista, eu não tenho conhecimento, mas eu conheço uma coisa que é plantação de cana. Eu passei a infância até os 17 anos do lado de plantação de cana. Eu posso garantir para vocês, com toda certeza, que eu nunca ouvi falar de nenhuma história desse tipo ou desse teor que ele está falando, que de perto parecesse com alguma coisa com o que ele está narrando, que ocorreria numa plantação de cana. E eu estava do lado de uma durante 17 anos e ele só viu plantação de cana em pesquisa do Google de imagens, né? Mas tudo bem, vamos lá. O raio bola não é uma esfera alienígena. E aí a gente fica camuflando de que é onde que é. Aí fica aí, ó. Fica esses caras aí da ciência. Mentira, cara. Chamando de raio bola. É, isso aí. Mas Esses caras da ciência, é isso que me dá medo. Esse é o momento de maior terror desse vídeo. Eles realmente se julgam os caras da ciência, ou caras da ciência, quaisquer. E eu temo pelo futuro e pelas pessoas, porque essas pessoas, eu não sei quem são esses dois, mas Sacani, pelo menos, é utilizado como referência de divulgação de ciência no Brasil. Talvez no mundo. E isso dá uma ideia do tamanho do atoleiro que a humanidade se encontra no momento. é engraçado, né, cara? Por exemplo, o Gladson falou assim, sprites. Não fala isso, Sérgio, não tem nada a ver com isso, meu brother. Cara, não fui eu que falei, não, cara. Eu mostrei para o cara. Mas E ele me falou. deixa eu questionar a sua Eu mostrei para o cara. Não fala isso não, o cara me falou, o piloto que não deu nome, todos os pilotos dão nome, todos têm nome RG, não estão se escondendo, não esconderam em nenhum momento, dão entrevista à torta direito. Mas ele entrevistou um cara, não deu nome, e o cara falou para ele, foi exatamente isso que eu vi. Eu vou te falar o que vocês estão vendo agora, não o que o piloto viu. O que vocês estão vendo agora se chama lorota, cascata, mentira. Não tem como provar, mas apostaria $1 milhão em Las Vegas, que é mentira. Vai lá. Vossa Excelência, eu peço para me aproximar da fazer. Não, estou aqui fazendo de novo o advogado do diabo, mas você também pode argumentar que. É porque assim, a gente deu uma explorada na Operação Prato lá, quando era no Spotify, né? Antes de virar agora o Bunker X no YouTube. E eu, se fosse o advogado ali do outro lado, eu botaria o seguinte: já fazem mais de 30 anos que essa testemunha viu. Então ela pode estar se confundindo. Mas quando eu encontrei com ele, fazia foi em 98. Tá, fazia tipo 10 anos, sei lá, um pouco mais de 10 anos. Fazia uns 12 anos. Vocês tem todo o jeitão de lorota isso. De mais uma lorota de Sacani. Mas tudo bem, não tenho provas, né? Não tenho provas. Mas vocês podem ver que é isso. É isso, entendeu? 98, essas coisas. E o coitado aqui, o sujeito tentando, né, dar achar alguma alternativa para a versão dele nesse sentido. De que o cara não estaria lembrando direito. Lembrando que o Sacani está explicando por sprite, que é uma coisa que não existe detecção por radar de sprite. Só lembrando. Ok. A memória dele com certeza tá melhor. Não foi agora há pouco tempo. Foi. Eu, evidentemente, não duvido de estar aqui defendendo que tem que ter sempre o lado cético. Mas engraçado, do que a gente olhou da Operação Prato, você tinha. A noite oficial. Da noite oficial dos OVNIs, você tinha uma movimentação que eu não vejo o sprite batendo com todas as descrições. Definitivamente é uma possibilidade, sem dúvida. Ou medusas cósmicas, eu também acho que Definitivamente uma possibilidade. deixar de considerar. Mas só pra- Uma possibilidade, não posso deixar de Um abraço pra ele, considerar. que apareceu lá no banco, um abraço pro Jackson. Ele que encasquetou com o evento e tá caindo em cima, o Jackson. E ele que trouxe essa informação pra gente. Tanto que o nome do nosso programa é o piloto que foi abatido na noite oficial do Por OVNI. óbvios, Mas volta àquela história. Se a gente tivesse esses testemunhos na época, e o que mais a gente tem? Se tivesse. Piloto abduzido, na verdade. Piloto abduzido. Se junto com aquelas testemunhas a gente tivesse outro tipo. Sensor, claro, é isso aí. Outra É que coisa os caras bateram hoje muito nessa tecla, né, pois cara? é. Dos sensores e tudo mais, né? E uma coisa que eu anotei aqui, ó, grandona a palavra, né? Que eles falaram mais de 1 milhão Gostaria de de falar, se a gente tivesse, né, provas, testemunhas idôneas, né, evidências fortes, detecção em radar, se a gente tivesse. A gente tem. Eu só queria avisar aí esses dois, a gente tem isso. Tem que estudar mais de 1 minuto o assunto. vezes, né? É o tal do estigma, né? Isso. Eles falaram isso demais hoje, né? Falaram, Que a pessoa tem tem... ter visto toda, a gente chegou tarde em São Paulo, cara. Então a gente começou a ver tarde já, tipo, pegou pra trás. É o estigma de quem. Eles estão tentando tirar isso há tempos aí, nesses últimos 3 anos, né? Exato. É o estigma de quem fala sobre ufologia. Exato. Você tá achado maluco. Exatamente. Veja bem, eu tô preocupado com o estigma de pilotos serem taxados de malucos, né, nas palavras que ele usou, porque relatam eventos ufológicos. Por que eles são taxados de malucos? Porque existe uma cultura, né, na sociedade que disseminou essa ideia. De onde vem essa cultura? De gente como eles. Entendeu? Onde a noite do oficial dos OVNIs não é um evento aluno, são sprites. São Coca-Cola, são sprites, são Fantas. Então, assim, ele está lamentando uma coisa do qual ele faz parte. Né, tem responsabilidade na criação dessa cultura. Perceba.
O que eu achei legal foi que eles começaram falando assim, foi um disclaimer pra quem ameaça os cientistas, né? Porque eles usaram a palavra harassment, que é tipo, quase um bullying agressivo, né? Sim. Que a galera, que nós, meros mortais, ficamos, tipo, xingando esses cientistas da NASA no Twitter. Sacou? Tipo, você que pesquisa isso, como é que você não... Enfim, caros sobrinhos, esse é o vídeo. E minha mensagem final, assim, de conclusão é o seguinte: o tempo de vida de vocês é finito. Cabe a vocês cada vez assim, perceber e conseguir identificar cada vez mais rápido esse tipo de vídeo, que vai ser uma perda de tempo. Isso, falar que serve para limpar a bunda já é falar demais, assim, falar, né, é muito menos do que isso, né? Por favor, tenham bastante cuidado com o tempo que vocês têm, eles não voltam mais. A gente não pode mais perder tempo com o Sérgio Sacani ou coisa parecida, esses congêneres dele aí, esses divulgadores de ciência. No caso aqui, todo mundo que assistiu esse vídeo jogou 10 minutos da vida fora. E eu não gostaria que eles passassem por isso, nem agora. Agora a gente perdeu um pouco de tempo para poder ganhar tempo na vida. Eu espero que tenham entendido. E se a humanidade realmente usa gente como Sérgio Sacani como referência de ciência, que Deus tenha pena de nós, né? Sem trocadilho e sem ironia. Boa noite, boa sorte.